Ser Empreendedor de hoje vai falar de um modelo de negócio que gera renda, fortalece artesãos e microempreendedores e que também, olha, chegou a um shopping de Campinas. Nós vamos falar do projeto da Casa 73 com a Camila. Esse projeto começou lá atrás, em 2017, no distrito de Sousas, e ela vai contar essa trajetória. Camila, inicialmente lá, quando vocês pensaram no projeto, o que era? Quando nós começamos, eram feiras, bazares em datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, foi assim que começou. Conforme foram acontecendo os eventos, nós percebemos que os artesãos tinham uma dor absurda. Eles só tinham renda em datas comemorativas. O resto do ano, eles dependiam do boca a boca, de um retorno, de feiras esporádicas que não davam um retorno tão grande quanto as feiras comemorativas. Foi aí que surgiu a ideia, nós viemos aqui para o shopping. Já era Casa 73 ou ainda Já não? era. E por quê? Tem um significado esse nome? Tem. A Casa 73, ela nasceu numa casinha que fica do lado da Igreja Matriz de Sousas, que é tombada. E eu sou arquiteta, especialista em patrimônio cultural. Aí, conversando com minhas duas irmãs, nós somos 3 sócias na Casa 73, 3 irmãs, e eu falava, gente, essa casinha é linda, como que eu vou colocar uma fachada com um nome e um logotipo? Eu falei, não posso. E o número 73 era grande. Já original? Já original, era o número do imóvel. Tá. Falei, se a gente colocar Casa 73? E foi assim que nasceu. E foi assim que nasceu. E aí, a vinda aqui para o shopping? Então, foi essa dor. A gente percebendo que os expositores precisavam de uma renda recorrente, a gente buscou, a Carol, minha irmã caçula, buscou essa vinda para o shopping. Começamos em feiras dentro de shopping, aproveitando o cliente do shopping, e depois passamos para as lojas. Foi um projeto audacioso, até porque hoje a Casa 73 ela funciona em um shopping que é shopping nível A e B. Sim. Como foi então trazer esse negócio para cá, falar com os artesãos, né, artesãs também, para que participem desse projeto? Como foi esse processo? Olha, foi uma construção. Já era desse tamanho ou não? A primeira, não. A primeira era aqui embaixo, um pouquinho menor, ela era mais curta, até aqui mais ou menos, mais larga, ela tinha um outro formatinho. Sim. Muitos aderiram de cara, falaram, era a oportunidade que eu queria. Outros ficaram com medo, porque começou a ter um custo mensal. Sim. Porque lojas colaborativas, a ideia é pegar o custo geral que você teria na sua loja e dividir por todos esses expositores que estão colaborando. E um está trazendo o cliente para o outro. Sim. Esse é o formidável do projeto, né? Então, alguns vieram fáceis, hoje, outros a gente teve que mostrar o projeto e vender a ideia, como qualquer produto, né? E outros não compraram. Infelizmente, tem alguns artesãos, que preferem a feira, o trabalho que vem gratuito, sabe? Colocar em consignação. Tem gente que... E cada um opta por um modelo de negócio. Sim. Mas e aí, o grande desafio era justamente fechar essa conta. E quando vem essa proposta de trazer produtos autorais para um público seleto, qual foi o tipo de trabalho que vocês fizeram com cada um desses artesãos que participa do projeto? Então, aí entra a Lucila, que é a minha irmã do meio. Ela tem, assim, ela é da área de vendas, de humanas, e ela é nata de olhar as peças e falar, isso vende, isso não vende, esse preço está legal, esse preço não está legal. Ela entende muito bem o mercado e ela faz a curadoria. Então, não é qualquer um que entra aqui. Primeiro tem que ter qualidade, tem que ter capacidade produtiva,
Não pode trazer 10 produtos e esquecer aqui. Sim. Né? A gente tem um público que está vindo aqui todo dia e que quer novidade. Então, a gente tem toda essa preocupação, entendeu? E aí entra a Lucila nesse formato, conversando e mostrando para o expositor como vencer como produtor autoral. Nós estamos aqui, inclusive, num espaço que fica no piso superior do shopping, mas eu já soube que o negócio de vocês evoluiu e tem uma outra unidade aqui nesse mesmo shopping no piso inferior. Conta o que aconteceu, de que forma foi crescendo esse projeto, até porque a gente está falando de 2019 que vocês vieram para cá. Isso. Depois veio pandemia, e aí? Pandemia. Então, você vê, a gente abriu no shopping Iguatemi, 7 dias depois, o Dória fechou todos os shoppings. 7 dias nós ficamos abertos. Não tinha como manter. Nós mantivemos aqui, mantivemos funcionários durante a pandemia, tudo. E o público aqui é nosso, ele vem por causa da gente, ele vem por causa dos nossos expositores, eles vêm especificamente por causa de cada um deles. E em um momento nós percebemos que o cliente que compra decoração, bem-estar, não é o mesmo cliente que compra moda. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós dividimos a loja lá de baixo. Tá no... Que é Casa 73 também. Sim, só que aí a gente chamou... Casa 73, viu, gente? Só que aí a gente chamou We Do Fashion. Nós fazemos moda. By Casa 73. Com a mesma curadoria, o mesmo cuidado, tudo produção autoral, mas moda. Produtos de roupa, blusas de lã, acessórios, brincos, pulseiras, então tá tudo lá. E aqui em cima nós focamos na decoração, no infantil, no bem-estar. Sim. E setorizou. Hoje aqui tem quantos empreendedores? Aqui a gente fica entre 50 e 60. E sobre moda? Lá embaixo a gente fica entre 40 e 50. 40 e 50. E aí, hoje vocês empregam pessoas também para manter as duas lojas? Sim. Ou são os expositores que vêm até aqui? Então, num primeiro momento, nós tentamos esse modelo, trazer os expositores para trabalharem nas lojas. Mas a gente percebeu que não funcionava, porque eles tinham o hábito da feira, de mostrar o seu produto. Sim. Então, hoje não. Nós temos uma equipe de funcionários, vendedores, treinados pela Lucila e treinados pelos expositores para conhecer todos os produtos da loja e atender bem o cliente. Mas 2 expositoras, que são a Silvia e a Malu, que estão com a gente desde o início, elas permaneceram. Elas gostam de vir. Gostam de vir, vende todo mundo, não vende só o delas, entendeu? Que é a ideia mesmo. A ideia da colaboração, né? Sim. E ainda por cima, o cliente adora ver eles aqui. Sim. Porque vê o próprio artesão aqui na loja. Fala, olha, então isso é de fato autoral. Eu estou conversando com quem fez essa peça. Com quem fez a peça. Isso faz a diferença. Toda a diferença. E, aliás, o nosso cliente compra da gente porque todo produto tem uma história por trás. Todo produto tem uma história. E os nossos vendedores conhecem. Oh. E ao contar essa história, a gente ganha venda. Sim. Porque é um presente com história. Claro, a moda lá embaixo tem muita compra pessoal, aqui também tem, mas o nosso forte é o presente, aqui na decoração. Olha, então, hoje, essa história que tem 9 anos, começou lá em Sousas, o que você diz como artesã, como empreendedora, como arquiteta, que juntou tudo isso num propósito? Olha, foi um aprendizado. Porque, assim, eu arquiteta, a Lu da área de vendas e formação em advocacia, a Carol com uma experiência em lançamento de produtos, de eventos enorme, assim, nós juntamos as 3, foi um aprendizado. Muita briga teve,
Teve, claro que teve, porque ainda por cima somos 3 irmãs, Sim. né? Família e negócios, né? Mas deu super certo e hoje cada uma tem a sua área, foi uma construção. Vocês tiveram que dividir as funções. Sim. Mais do que isso, a gente teve que olhar o expositor como nosso cliente e atender as necessidades dele. E é isso que a gente repete hoje para quem entra aqui. Você tem que atender a necessidade do seu cliente. Então, como o seu produto, você não tem que mudar o seu produto, mas como o seu produto atende a necessidade dele. É Sim. assim que a gente vende. Dentre tantos artesãos que atuam aqui na Casa 73, a gente vai mostrar um cantinho aqui que trata de costura criativa. E quem é a autora desses trabalhos é a Silvia, que já foi professora de educação artística e dividia o seu tempo entre dar aula e também confeccionar algumas peças. Silvia, quando você percebeu que esse seu hobby poderia ser um negócio? Acho que faz bastante tempo já. Porque já vendia, então? Já vendia trabalhos, e não era só brinquedo que eu fazia. Trabalhei com madeira, com cerâmica, com vidro, com biscuit. Então, assim, eu nunca fui de uma coisa só. O brinquedo começou mesmo quando o meu neto nasceu e eu comecei a ver que tinha coisas que eu gostaria, que eu fazia para ele e que, se você fosse procurar para... Não tem no mercado Não tem no mais. mercado. Então, o cavalinho foi uma coisa. Porque nós fomos procurar um cavalinho e cadê o cavalinho? Falei, não, vamos fazer um cavalinho, porque ele estava começando a andar e precisava de um cavalinho, certo? Sim, sim. Então, vamos dizer que o cavalinho foi o primeiro que eu fiz. Mas eu já fazia outras coisas. Fiz as coisas do enfeite também, de quarto, essa coisa toda eu já fazia. Sim. Daí, eu fazia isso, mas eu também fazia as outras coisas que eu falei para você. Mas quando veio, então, essa questão da Casa 73 nesse modelo de negócio? Então, fazendo uma das feiras que eu fazia, quando a Camila me conheceu, ela me conheceu numa feira. Ela estava procurando, acho que, dar uma olhada nas feiras, né? E ela foi lá e me encontrou. Eu estava fazendo uma feira e ela gostou do meu trabalho e me convidou para conhecer a feira dela, no caso, que ia acontecer. Eu falei, olha... tem um dia que eu posso ir. Ela falou, então vem. Daí peguei minhas coisas e fui. Nesse tempo eu já tinha abandonado as outras coisas, eu estava só com os brinquedos. Certo. Porque eu percebi que não dava para eu continuar fazendo tudo e mais um pouco, né? Então daí eu daí eu comecei a fazer as bonecas com as pernas compridas, a bailarina, daí eu tinha o marinheiro, daí eu comecei a fazer boneco para criança e pintar a carinha dele. Fui fazendo. Então tem coisas que já saíram de linha que não... Depois da pandemia não funcionou mais, porque, por exemplo, o boneco. Eu fazia boneco que as mães adoravam para dar de presente para os amiguinhos. Era um boneco que vinha o giz de cera e coisa. Daí a criança pintava. Sim. E depois passava o ferro, o boneco ficava para sempre daquele jeito. Acabou o presente de ficar festa, acabou e também sumiu. Ninguém mais interessou e ficou... E você vai se adaptando ao mercado. A gente tem que se adaptar ao mercado, com certeza. Sim. Então, e como foi vir aqui? Você estava na feira, então? Daí, quando a Carol chegou para mim, mandou uma mensagem, né, para todo mundo. Nós vamos fazer uma experiência, 15 dias no shopping. Eu falei, gente, é o que eu preciso, porque assim... Eu fazia as coisas, mas eu não tinha o tempo, ou eu fazia, ou eu ficava postando. Eu não sou uma pessoa muito... Não dava tempo de fazer, não. Dava fazer que tudo. É uma reclamação, inclusive, uma dor de muitas empreendedoras que falam, gente, eu tenho que produzir, eu tenho que pensar na foto, pensar no vídeo, eu não aguento. Exatamente, era aquela coisa. Eu falava assim, mãe, enquanto você está fazendo, filha, você vai tirando foto, mas você está fazendo, você quer terminar, você quer fazer aquela coisa, né? Aquela coisa gostosa. Então... Foi numa dessas que a Carol propôs esses 15 dias, eu vim para esses 15 dias e estou até hoje. Porque dos 15 dias, daí veio a Páscoa, daí o shopping pediu para ficar mais um tempo, daí foi o Dia das Mães, daí quando chegou no Dia dos Pais, a Carol falou, a gente só fica até dezembro. Eu falei, isso mesmo, Carol, tá certinha. Daí foi que ficamos, e daí quando ela abriu, quando foi o Iguatemi, eu também fui junto com elas. Eu estou sempre assim, falou que vai, vou. Passou a dor da pandemia, inclusive. Exatamente, passou tudo. Nós passamos bem apertado, foi bem difícil mesmo. E hoje, você falou do cavalinho, como é para você também estar aqui dividindo um pouco
da sua veia artística com o negócio Eu, e também um espaço com outros sim, empreendedores. eu acho assim, a coisa mais gostosa é vir para cá. O pessoal, quando eu vou embora, às vezes eles falam assim, bom descanso. Eu falo, não, agora eu vou trabalhar. Eu descanso aqui, porque eu adoro ficar aqui. Você vem sempre? Venho 3 vezes por semana. Faz questão. Faço questão. Eu assim já tô na escala. Então eu venho, daí eu ajudo a vender uma coisa, eu vendo de tudo. Assim, a última coisa que a pessoa fica sabendo é que eu sou a dona desses bonecos, porque só quando eu pergunto, você também é? Falo, sou, daí eu apresento. Mas eu apresento todos iguais, porque eu acho que todo mundo tem que. É colaborativo, não é? É para colaborar. Então, a colaboração é assim. Então Né? você, olha, arrumou uma maneira bem tranquila, porque você acabou de dizer o seguinte: quando eu venho aqui, eu descanso. Então você uniu o útil ao agradável. Com certeza. Com certeza. Que assim, aqui eu não preciso ir lá em casa, não. Eu tenho que depois que os outros dias que eu estou em casa, eu tenho que correr para fazer tudo, né? Para trazer. Para trazer as coisas. Fora isso, você continua indo em feiras ou não? Não, feiras Só aqui? Só aqui. Eu achei que aqui é, assim, é o ideal para mim. De vez em quando um amigo ou outro fala assim, mas assim é muito esporádico, aquela coisa de pegar tudo e carrega para um lado e carrega para o outro, e você vai para cá, e você vai para lá. Eu achei que mais fácil assim. Porque feira normalmente o que é? Final de semana. Daí tem os netos, tem o marido, tem os filhos que estão morando ou moram fora. Então você quer ficar perto deles. Tem que curtir no fim de exatamente, semana. né? Então atende muito bem Para mim aquilo atende que você ao almeja. que eu preciso. Vamos agora às dicas de livros sobre empreendedorismo e a gente começa com Colaborar para Inovar, a inovação organizacional e social como resultado. Neste livro, Fernando Cardoso de Souza e Ileana Pardal Monteiro apresentam questões técnicas essenciais para quem pretende dar os primeiros passos na criação do seu projeto empreendedor. O livro caracteriza e apoia o desenvolvimento do espírito e mentalidade empreendedora, identificando e descrevendo as competências necessárias para ultrapassar os desafios e obstáculos a superar. De uma forma simples e prática, a obra ilustra com exemplos concretos o futuro empreendedor que encontrará no guia orientações necessárias para ter sucesso na concretização da sua ideia e realizar o seu sonho de empreender. Empreendedorismo 360 graus, criação, modelagem e gestão de negócios na prática. Neste guia super prático, Jerônimo Mendes mostra aos empreendedores e empresários intraempreendedores as premissas básicas e avançadas do empreendedorismo, da liderança e da gestão de negócios, daqueles que desistem ao primeiro obstáculo. Empreendedorismo é uma prática, portanto, nada melhor do que um livro prático para transformar as suas ideias em projetos promissores. Logística colaborativa. Nesta obra, Daniele Melo de Oliveira e Elaine Cristine mostram como a logística colaborativa busca aliar parceiros a fim de reduzir custos e otimizar a cadeia de suprimentos por meio de inovações tecnológicas e aperfeiçoamento das atividades logísticas. Partindo dos fundamentos da logística colaborativa, o livro aborda o alcance dessa acepção para os setores de armazém e transporte, além de abordar a aliança colaborativa entre fornecedores, provedores logísticos, bem como o uso de plataformas ou condomínios logísticos. A Carolina é uma das sócias da Casa 73 e vai falar um pouquinho sobre a sua função. Eu disse que você contaria para nós sobre a questão do ponto de vista do negócio. Sim.
Fala para mim como que foi formatar isso, porque quando a gente pensa em artesanato, e geralmente a pessoa fala, nossa, como se vive de artesanato? E a Casa 73 é um exemplo, inclusive funcionando em um shopping classe A aqui da cidade, de que é possível. Como que vocês fazem isso? Que conta é essa? Vamos lá. O modelo colaborativo, ele permite viabilizar coisas de forma muito mais sustentável. Então, se você for imaginar, hoje a gente está aqui no Shopping Galeria, numa loja de quase mais de 200 metros quadrados. Se o empreendedor sozinho fosse mobilizar todo um estoque para preencher 200 metros quadrados em produto, quanto que ele não iria investir, né? E o modelo colaborativo, você pega essa conta, que nem a Camila já disse, e divide em várias pessoas. Isso torna ele mais viável e mais sustentável. Divide o risco entre todo mundo. Mas ao ponto que o investimento de cada um também é dividido, o resultado também é dividido. Ah, isso né? que eu ia perguntar. Por exemplo, às vezes tem um expositor A que vende naquele mês umas 20 peças, e o expositor B vendeu 15 e o expositor C, suponhamos, vendeu uma peça. Como que é feita essa conta? Essa é o varejo, é o que todos os varejistas de shopping vivem, e é bom porque assim, o artesão, ele aprende a viver o mercado. Ele sai daquela coisa só da encomenda, do Instagram, da feira, e começa a entender como é o varejo. Né? E é essa vida, vai ter meses que vai vender mais e vão ter meses que vão vender menos. E ele tem que se programar. Mas a tem que se lucratividade planejar. da loja é dividida entre todos, é isso ou Cada não? um recebe conforme a sua venda. Conforme a sua Isso. exposição vendeu naquele mês. E uma coisa que a gente percebe, assim, todo mundo se planeja, tem o custo fixo, né, da loja, que é o mesmo para todo mundo, e um custo variável, porque o expositor que vendeu mais nesse mês, ele ajuda mais com os custos da loja, né? Para não ficar pesado, a gente tem esse variável para balancear essa conta, né? Sim. E a gente percebe que muito está atrelado à capacidade produtiva dele. Então, quando ele produziu, ele abasteceu a loja, ele tem aquele pico de venda. Se ele demorar na reposição, as vendas dele começam a cair. E isso mostra e também não só mostra, mas como incentiva a habilidade do artesão em gestão de estoque e vendas. Ele tem que estar o tempo inteiro atrás do estoque dele, abastecer os itens que foram vendidos. Então ele começa a se familiarizar com coisas que quem vive de encomenda fica lá esperando para a encomenda chegar. Para poder produzir. Agora não, ele tem que fazer a gestão do estoque dele. E a gente começou aqui no Galeria, mas a gente expandiu para outras praças. Então, nós já fomos para São Paulo, já estivemos nesses 7 anos, desde que a gente começou no shopping, né? Sim. Casa 7 tem 10 anos, mas em shopping a gente tem 7. A gente já esteve em São Paulo em 6 shoppings diferentes, sempre com pop-up, porque a gente pega lá também os períodos de Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, e eles conseguiram aprender com outras praças, né? Entender o tipo de produto que o mercado está aprovando e está comprando, porque uma coisa é a nossa curadoria, outra coisa é a curadoria do mercado, né? E eles também usam como laboratório de protótipo. Às vezes assim? Eles pensam num produto, fazem um protótipo e colocam na prateleira. Se for bem, eles começam a replicar. Se o produto não for bom, ele não precisa mais investir nesse produto. Ele já viu que o mercado não aprovou. Então, isso eles conseguem se retroalimentar, eles conseguem se alimentar com as informações que o próprio cliente dão para eles. A gente tem exemplos clássicos, né, de pessoas que trabalhavam com um certo tipo de produto e de repente mudou totalmente quando, um exemplo, a gente tinha um moço que fazia machetaria e eram bolsas de madeira. Ele trouxe uma vez um jogo de dominó numa caixinha, vendeu. Ele trouxe uma caixa de baralho, vendeu. Ele foi parando de fazer bolsa e começou a fazer xadrez, começou a fazer jogo. Então eles aprendem na prática, na né? prática. Então é um laboratório. Isso para eles é muito rico, né? Porque eles também não ficam só num produto, eles conseguem também expandir e crescer. E para né? você, como que é essa trajetória quando você pensa na sua trajetória pessoal, profissionalmente falando?
fluiu. E eu acho que isso que é o grande segredo da vida, né? Quando a gente deixa a coisa fluir, porque eu tenho formação em turismo, acabei arrumando meu primeiro estágio no Royal Palm Plaza, aqui em Campinas. Foi uma escola, eu trabalhei no Royal durante 6 anos, e lá dentro eu fui para a área de eventos. E migrei para o marketing. Do Royal Palm Plaza eu fui para São Paulo, fui trabalhar cheguei a ser gerente de marketing no mercado imobiliário, e o mercado imobiliário ele trabalha muito com exploração, shopping center está dentro de mercado imobiliário, né? Sim. Então eu fui aí acumulando toda a experiência para né, afunilar tudo hoje na Casa 73, que nada mais é que uma organização de um evento dentro de uma loja, em shoppings, que é parte de mercado imobiliário, de marketing, de eventos. Então eu meio que juntei tudo que eu já sabia, Toda a sua expertise. toda a minha habilidade, e foi muito simples. E foi a mesma coisa com a Camila, que é a mais velha, com a Lucila também. Lucila sempre trabalhou com vendas, então para ela a curadoria é algo muito natural. A Camila, ela tem história da arte, ela é arquiteta, ela é professora, então também juntou todas as habilidades das três para montar assim, a base, né? A fundação da Casa 73. Agora, uma última questão. Esses expositores, a gente soma, inclusive a Camila já falou também da loja da moda, acaba sendo mais de 100 expositores. Como que é para vocês também lidar com cada um, com as suas especificidades, com seus medos, muitas vezes, em relação ao mercado? Como é isso para vocês? E as expectativas, Sim. Porque aí pensa, você tem um ambiente, a gente já chegou a ter todo mundo numa mesma loja, né? Antes da gente dividir, separar a moda, a gente chegou a ter mais de 80 artesãos, expositores, marcas autorais e artesanais, né? No mesmo ambiente. E você fazer a gestão de 80 expectativas. Eu acho que, assim, a primeira coisa que é fundamental para a gente é a imparcialidade, né? A gente tem coisas que eles pedem que seria tão simples a gente falar sim, mas a gente... Se eu falo sim para um, a gente entende que a gente tem que falar para todo mundo. Sim. Então, não dá para a gente aceitar algumas coisas que, se eu multiplicar por 80, vai virar um caos. E o mais me deixa muito feliz que quando a gente expõe esse lado para o artesão, ele fica, nossa, mas você não vai deixar eu fazer isso? Eu falei, se eu deixo você, eu tenho que deixar o colega do lado. Sim. Como que é? Eles entendem. Eles falam, nossa, verdade. Então, você vê aí a mentalidade do colaborativo, ele vai além do dividir a conta para ter uma loja em pé. Eles percebem que eles não sustentam essa loja sozinha. Então, eu tenho que torcer para todo mundo vender. Porque o sucesso de todos é o sucesso da loja. Se só um ou se só 10 vendem, não se sustenta, entendeu? Sim. Porque esses 10 não mantêm uma loja sozinho, né? Então, isso que a gente fica muito feliz deles perceberem que eles fazem parte desse grupo, eles estão dentro de um ambiente onde eles se identificam e está ali todo mundo no mesmo propósito, né? Porque a venda é prosperidade para quem está vendendo, para quem está expondo, para a Casa 73 que está fazendo a gestão, e para quem compra, então, é aquela sensação de você ir para um aniversário com um presente que é único, afetivo, é a cara da pessoa. Você não está comprando no Natal. Muitos exemplos, as pessoas chegam com as mesmas sacolinhas e todo mundo ganha mais do mesmo. O produto autoral e artesanal, não. Você acha um presente afetivo que é a cara de cada uma das pessoas que você está presenteando. Então, também é um sucesso para quem compra e para quem ganha. O negócio agora vai ter um novo degrau, que é... Então, no meio do ano passado, nós sentamos, conversamos e decidimos abrir a Academia Casa 73. É um elo educacional para empreendedorismo artesanal. Por quê? O empreendedorismo comum, ele fala o quê? Acha a dor do mercado e resolve um problema do mercado. Mas o artesanal não é isso. O
O artesanal é paixão, é amor. Isso vem antes da dor do mercado. E a gente entendeu isso no dia a dia aqui das lojas. Então, nós três conversando, desenvolvemos esse curso que chamamos de Programa Mercado, criamos um método chamado Método Autonomia Casa 73, que é exatamente ajudar o empreendedor a conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. Então, primeiro, o produto tem que atender uma dor? Tem, mas ele não precisa nascer da dor. Então, nós vamos aprender a como o nosso produto atende uma dor do mercado e escolher quem é a nossa persona, aquela pessoa que a gente vai atender e vai conversar com ela. E quando esse projeto vai começar? Olha, ele está saindo do forno. Eu acredito que em agosto, acompanha nossas redes sociais, que em agosto ele já está aí para todo mundo participar.